Boa noite. Aqui quem fala é o professor Gilbson, professor voluntário neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará pelo Núcleo de Cultura Clássica. Hoje é a primeira aula deste que a gente chama de Grego 1, deste curso. Então, nesta primeira aula, eu gostaria de falar um pouco sobre o alfabeto grego, sobre as origens do alfabeto grego. Eu espero que vocês acompanhem. A aula está sendo gravada, depois vai ser compartilhada com vocês. A gente teve alguns problemas antes do começo da aula, mas eu espero que não aconteça mais nada. Então, aqui, a primeira coisa que eu queria falar era sobre o alfabeto proto-sinaítico, ou sinaítico, que não é bem um alfabeto, ele é um silabário ou um, uma outra forma de escrita que não contempla as vogais. Vocês estão entendendo? Mas ele uma forma de escrita que ele é meio que assim fosse o bisavô do alfabeto grego. E aí você tem aqui uma inscrição que foi feita numa mina ali no Sinai, no deserto do Sinai ali, e que tem assim algumas marcações, né? E que ela é onde cada símbolo meio que representa uma sílaba. Vocês estão entendendo como é que funcionava? Então, na verdade, ele representa, na verdade, uma consoante. A pessoa precisava, pelo contexto, completar qual era a vogal que estava ali. Então, você tem aqui, olha, esse símbolo de ondas. Vocês estão vendo? Um símbolo de um zigue-zague. Esse símbolo ele representava, né, o som né? E aqui você tem uma cruz, né, que representava o som t, t, t. E aqui você tem uma espécie de um cajado que representava o som l, l. E aqui você tem uma espécie de uma planta de uma casa que representava o som b, b. Aqui você tinha uma espécie de um olho, os primeiros que colocam as vogais e criam um alfabeto de verdade, não um silabário, não um abjad. Um termo em árabe para esse tipo de silabário é abjad. Eles vão escrever tanto as consoantes quanto as vogais das palavras. E aí eles vão criar primeiro alfabeto real. Aí o Juliano está comentando que no hebraico as vogais são ocultadas e só dá para saber com certeza como se pronuncia uma palavra se o falante já conhece a palavra em questão. Isso era comum em línguas antigas? Sim, era muito no alfabeto grego. Em símbolos escritos, você tem 7 vogais escritas, 7 letras. 7 letras. Tudo bem? Mas você tem mais vogais do que só essas 7. Mas assim, as letras são 7. Alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega. Tudo bem? Falei as 7? A primeira é o alfa, a segunda é o epsilon, a terceira é o eta,
A quarta é o iota. A quinta é o ômicron. A sexta é o Y. E a sétima é o grita. 7 letras. 7 letras. Tudo bem? Mas você tem mais vogais do que só essas 7. Mas assim, as letras são 7. Alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega. Tudo bem? Falei as 7? A primeira é o alfa. A segunda é o epsilon. A terceira é o eta. A quarta é o iota. A quinta é o ômicron. A sexta é o Y. E a sétima é o ômega. Tudo bem? Professor, quer dizer que essa pronúncia que a gente tem aqui, a portuguesada, não é a... Psi, ômega. Aí aqui só para chamar a atenção para o sigma ele tem um sigma final, sigma telicó, que ele tem esse formato diferente quando ele aparecer no final de uma palavra. E esse outro símbolo, esse outro sigma mais redondo, ele aparece no meio ou no começo de uma palavra. Aí é que essa questão da transliteração, as minúsculas elas vão surgindo aos poucos e elas vão ser usadas principalmente depois ali no período da Idade Média. As maiúsculas elas são mais antigas. Quando existe uma coisa que a gente chama de um processo que a gente chama de transliteração. Transliteração é uma forma de você tentar identificar de alguma forma o valor fonético aproximado de uma letra numa escrita que você desconhece. Então, por exemplo, o alfabeto grego ele foi transcrito para o alfabeto latino, né? E foi usado normalmente essas equivalências. Alfa se usou o A para fazer a transliteração, para o beta se usou o B, para o gama se usou o G, o delta se usou o D, o Y se usou o E, o zeta se usou o Z, o eta também se usou o E, mas depois de um tempo começou a se usar esse símbolo aqui, essa linha superior chamada macron, para diferenciar o Y do eta, para representar que ele era um E longo. O θ se usou o TH, porque ele era um som de T aspirado. O iota se usou o I. Percebam que o iota minúsculo não tem pingo. Não tem pingo. Não tem pingo aqui. Sim. O do PH, né? Você está usando, está dizendo, né? Aí aqui, o kappa foi transliterado pelo K. O lambda foi transliterado pelo L. O mu foi transliterado pelo M. O ni, perceba que o ni ele é pontudo, ele parece um V. Ele foi transliterado pelo N. O xi, ele é bem assim, cheio de voltas. Ele foi transliterado pelo o X, mas ele tem um som de xi. Ele não tem som de X. O ômicron foi transliterado pelo O. O pi foi transliterado pelo P. O rho, que parece ele é redondo e parece assim um P, ele foi transliterado pelo R. O sigma foi transliterado pelo S. O tal foi transliterado pelo T. Perceba que o tal não tem assim aquela parte que corta aqui em cima. Ele é mais reto aqui em cima, né? O Y, ele foi transliterado ou pelo U ou pelo Y. Ele é transliterado como U, principalmente quando ele faz parte de ditongos. Quando ele aparece sozinho na sílaba, ele foi muitas vezes transliterado pelo Y. O Fi, ou Pi, ele é transliterado pelo P e o H. Você vai pronunciar como P? Não é como P. É assim.
se você for pronunciar como P, você tem que fazer a aspiração. Tem que fazer assim, pi, pi, pi. E se você não... Aí, isso é uma pronúncia mais antiga. Mas se você não conseguir fazer essa pronúncia, você vai ter que fazer uma pronúncia mais moderna. Vai fazer como se fosse um F. Fi, fi. Está claro? Aí continua. E aí tem essas outras regrinhas aqui que eu vou terminar aqui a aula falando delas, que é quando você tem dois gamas em sequência, ou um gama seguindo um kappa, ou um gama seguindo um psi, ou um gama seguindo um ki, o som do gama ele vai nasalizar. Ele não vai ser assim, unga, unga. Ele não vai ser gaga. Ele vai ser unga, unka, unksa, unk. Eu vou repetindo isso, é só para terminar aqui. Então, quando você tiver essa sequência de letras, o gama não vai ter o som de g, vai ter um som de nasalizado. Aí aqui os ditongos. Alfa Y vai ser ao. Y vai ser eu. Eta Y vai ser el. Aí ômicron Y vai ser um que vai ser um pouco a exceção, que vai ser não vai ter lista de presenças hoje. O ômicron Y ele vai ter exceção porque ele vai ser assim, ele não vai ser ou. Ele não é ou, é u. Aí aqui tem um errozinho de digitação, não deveria ser ui, deveria ser y iota. Aí então seria ui, ui, ui. Tudo bem? Aí então ainda tinha mais um slidezinho. Esse slide aqui é para mostrar assim, a diferença desse iota subscrito para o iota adscrito. O iota subscrito era assim, ele era um iota que ele era escrito e pronunciado na antiguidade, mas ele no período clássico já ele parou de ser pronunciado e ser escrito. Mas os gramáticos lá de Alexandria, eles começaram a escrever ele abaixo de vogais longas, como alfa, eta e ômega, longos, para marcar assim, um caso chamado dativo e para poder reconhecer relações entre raízes de palavras. Sim, vai ficar salvo. Então, isso aqui, você pode pronunciar isso aqui como ai, ou só como a. Isso aqui você pode pronunciar como ei, ou como é. Isso aqui você pode pronunciar como oi, ou como ó. E a transliteração fica assim. Já isso aqui, o alfa, esse epsilon, esse ômicron, sempre são breves. Não, assim, a atividade de hoje é você vai ter que fazer uma leitura. Você tem que fazer a leitura da introdução do Atenaze. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. Então aqui, isso aqui sempre foi pronunciado na antiguidade como ai, isso aqui como e, isso aqui como oi. Tudo bem? Aí amanhã eu vou repetir isso aqui, vou dar mais algumas dicas. Deixa eu só mostrar aqui o que eu quero que vocês leiam.